O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam nas áreas de mobilidade, transporte de cargas e passageiros e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e para a economia em 2022. Com mais de 25 anos de atuação no mercado brasileiro de veículos pesados, Silvio Munhoz sabe tudo de Scania. O envolvimento dele com a marca sueca começou em 2002, como diretor da concessionária Codema, de Guarulhos, na Grande São Paulo. Em 2006, Munhoz ingressou na filial da fabricante de caminhões no país. Ele é diretor de vendas de soluções, que envolve tanto as tecnologias que estão embarcadas nos veículos, quanto os sistemas de gestão utilizados por clientes e concessionárias. Além disso, é um dos mais importantes porta-vozes da companhia no país. A Scania tem planos sim para o Brasil na eletricidade, tanto no veículo de carga quanto no veículo de passageiros, né? Nós vamos oferecer uma vantagem adicional para o cliente, não só na questão ambiental, mas na questão econômica também. Motorista, que até pouco tempo a gente chamava de um operador do caminhão, ele passou a ser um consultor da operação logística. O desempenho é bastante bom, dada todas essas variáveis que nós tivemos imprevistas. 21 para nós tem se caracterizado por uma imprevisibilidade enorme, num mercado bastante forte, que é uma combinação meia maluca, meia assim inovadora para nós. Nós temos um mercado para caminhões especificamente bastante forte, muito comprador e uma imprevisibilidade muito grande com relação a se vamos produzir, o que produzir e quando poderemos produzir em função da instabilidade na cadeia de suprimentos. O componente mais afetado e conhecimento de todos são os semicondutores, mas a cadeia logística mundial bastante desordenada. E isso traz imprevisibilidade ao sistema de produção, que normalmente é muito previsível. Numa indústria como a nossa, nós temos uma fonte de imprevisibilidade muito grande, que é do mercado, e uma fonte de estabilidade, que é o aspecto de fornecimento e produção. O que nós estamos vivendo em 21 é a inversão desse processo. Uma fonte bastante previsível e forte do mercado, com uma demanda grande e antecipada, que dá uma garantia, uma visibilidade grande do que fazer, produzir. Por outro lado, o sistema que era completamente estável, é hoje completamente instável. Isso traz para a empresa desafios novos, né? Então nós conseguimos aí dentro desse cenário entregar a grande maioria dos caminhões que nós prometemos para 21. Né? Nós temos aí uns déficits diria, da ordem de 8 a 12% a menos do que nós deveríamos ter entregue, que é um feito muito bom dentro do cenário que nós vivemos. Um compromisso com nossos clientes sendo cumprido à risca, tanto no aspecto de entrega e no aspecto de preço também, porque quando a venda começou a avançar muito, nós tivemos que garantir preço para um prazo de entrega muito longo, com uma instabilidade de custo muito grande. A pandemia trouxe também um impacto de custo importante para nós. Todo mundo sabe do aumento de preço, assim, completamente fora das perspectivas do aço, borracha, plástico, sem falar dos semicondutores. Então nós passamos 21 vivendo a necessidade de garantir condições de preço a longo prazo e uma estabilidade de custos no curto prazo. Mesmo assim, com todo esse desafio, nós tivemos habilidade suficiente para equilibrar o processo, sair e terminar 21 com um compromisso bastante perto do 100% com os nossos clientes. Então a gente vê que o mercado, os nossos clientes reconhecem isso, e também com os acionistas nós estamos entregando um resultado interessante. Nós estamos consolidando a nova geração de caminhões, que foi lançada no final de 18, começo de 19. Né? O mercado entendeu e reconheceu a veracidade das nossas promessas na ocasião do lançamento. Nós falamos em uma economia de combustível bastante importante em relação à nossa geração anterior.
né? 8 a 10% para o motor e outras melhorias podiam chegar até 20%. E ao longo desses 2 anos e meio, quase 3, nós comprovamos junto aos clientes que isso não é só uma promessa, uma falácia de lançamento, mas é uma realidade efetiva do produto novo. Isso tem nos dado fundamento para prosseguir nos investimentos, tá? E para nos dar uma base firme de ter o retorno desse investimento em função das vendas futuras dos nossos produtos, pela qualidade e pela economia que ele representa. Nós lançamos no final de 18, começo de 19, a nova geração, e o gás fez parte do lançamento, mas efetivamente nós começamos a decolar o produto na Fenatran de 19, final de 19. O investimento que a Scania fez, vem fazendo, vai continuar fazendo, está alicerçado nas premissas que as soluções que a gente apresentaria seriam bem recebidas pelo mercado, e foram. O que nos dá, como eu falei, sustentação para continuar o programa de investimento e colher o retorno desse investimento com a demanda que vai surgindo ao longo dos anos. Nós temos um fato novo importantíssimo, a indústria inteira, no começo de 23, que é a introdução da Conamba P8, que equivale a Euro 6, que nós vamos ter mais avanços tecnológicos aí, mas também mais custo no produto, porque a tecnologia que vai ser necessária para a Euro 6, ela custa mais caro. Eu costumo citar só o exemplo do catalisador. Um catalisador Euro 6 ele é bem mais caro que o catalisador Euro 5, porque lá dentro vai ter que ser feita a eliminação da maior parte dos gases que ainda restam da combustão do motor. Nós vamos oferecer uma vantagem adicional para o cliente, não só na questão ambiental, mas na questão econômica também. O desenvolvimento do mercado brasileiro, ele segue um pouco atrás do mercado europeu, né? Nós vemos isso, o exemplo claro é a Euro 6, que entrou na Europa no final de 16, vai entrar agora no começo de 23 no Brasil. A demanda por eletricidade lá está acelerada justamente porque essa questão ambiental é mais contundente lá do que no Brasil, mas já começou no Brasil também, então o elétrico vai vir para o Brasil, alguns anos daqui. Vai começar como nós começamos na Europa, como todas as marcas estão começando, por veículos de distribuição, que exigem baterias menores, portanto não rouba tanto capacidade de carga do caminhão. O veículo pesado ainda não existe solução interessante do ponto de vista econômico, porque para você ter autonomia suficiente para um caminhão pesado de 300, 400, 500 quilômetros, você precisa de tanta bateria que você rouba 1/3, às vezes até mais, da capacidade de carga do veículo. Então essa equação não fecha. Mas sim, a Scania tem planos sim para o Brasil na eletricidade, tanto no veículo de carga quanto no veículo de passageiros, né? O ônibus também, nós já temos as soluções rodando na Europa, que isso vai vir para o Brasil também. Nós temos a biodiesel 100%, está disponível, a HVO está disponível, né? Nós trouxemos etanol no passado, não deu economicidade no Brasil, então não foi adiante. E a gente vê isso como movimentos de transição para a situação ideal da eletricidade, desde que a eletricidade esteja sendo gerada por meios não fósseis, né? E infelizmente o Brasil, com essa crise energética, acelerou a geração de energia elétrica por combustíveis fósseis, né? Em vez de desacelerar, acelerou mais. Todas as termoelétricas do Brasil rodando, todas elas são movidas a diesel, muito poucas a gás natural. Então, se você tem uma eletricidade gerada com fonte não fóssil, aí sim você tem um veículo elétrico, você tem uma redução importante do sistema para o ambiente. Agora, caso contrário, o nosso caminhão rodando com a biometano, ele é mais eficiente ambientalmente do que um elétrico que roda com energia elétrica gerada numa termoelétrica diesel, por exemplo. E no Brasil, o curioso é que as termoelétricas a diesel estão majoritariamente situadas do metade do Brasil para cima. E da metade do Brasil para cima, a maior parte do diesel que se consome não é um diesel brasileiro, é um diesel importado. Então, além de estar queimando o diesel, nós estamos queimando reservas internacionais para importar o diesel, né? E aí não fecha a conta. Nós já temos um primeiro ônibus rodando a gás para aplicação rodoviária e fretamento, e os resultados são bastante interessantes. Eu diria que seriam excelentes se nós estivéssemos abastecendo o ônibus com gás natural
a preço de frotista, como é o caso do diesel. E do ponto de vista ambiental, claro, trazendo vantagens importantes, né? Não pode esquecer que o motor a gás Scania é ciclo Otto e ele é bem mais silencioso que o diesel. Então, numa operação urbana, voltando aos ônibus, numa operação urbana como São Paulo, onde você tem um ruído muito grande dos motores a diesel dos ônibus, você teria um impacto positivo fundamental na transformação dessa frota para gás, para começar pela diminuição muito grande do nível de ruído que a gente sofre aqui. E uma das principais causas de transtornos de comportamento nas cidades e doenças pulmonares é a contaminação ambiental gerada pelos motores a diesel. Nós já temos aí a volta da procura, né? Em pequena quantidade, mas já começamos nós ficamos parados por uns 5, 6 meses. Ninguém falava em comprar ônibus para nada, mas agora voltou, já começamos a faturar alguns chassis. Existe procura de grandes frotistas para planos de renovação para o ano que vem. Existe uma perspectiva muito positiva também para o período de férias, dezembro, janeiro e fevereiro. É esperado um movimento bastante grande no turismo interno brasileiro. Daí existe, por parte dos grandes embarcadores, uma esperança boa, mas depois uma queda de novo. Então, vai haver uma retomada gradativa, que vai demorar uns 2 anos para chegar ao nível pré-pandemia, mas não só pela questão da pandemia. Nós temos um transporte interestadual, um tema sendo discutido ainda, que é a regulamentação, né? Houve a desregulamentação do sistema no final de 2019, existe uma resistência das empresas em aceitar essa desregulamentação, então existe ainda uma questão de indecisão, incerteza se o sistema desregulamentado permanece ou se volta ao sistema anterior. E isso resulta em postergação de investimento por parte dos grandes operadores de ônibus do Brasil. Então nós temos a pandemia e isso também afetando a decisão de investimento. Mas de toda forma, com o aumento da vacinação, tudo isso, a circulação de pessoas começa a aumentar e há necessidade natural de renovação de frota, se não por outros temas, pelo tema econômico. O ônibus, como o caminhão, quando atinge uma certa idade, ele começa a ter um custo de manutenção muito alto. Vou apelar para um clichê. Quando tem uma eleição, todo mundo apela por esse clichê. Nós precisamos de estabilidade. O investimento depende de estabilidade em um cenário econômico mais estável. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade internacional, taxas de juros mais altas em função das inflações, da inflação crescente no mundo inteiro. Esse fenômeno causado pela pandemia vai passar e a gente espera que o novo governo contribua para que a estabilização aconteça mais rapidamente e crie um ambiente de investimento positivo. Do outro lado, o mundo real tem mostrado um progresso constante, né? A agroindústria brasileira, a produção agrícola vai ser outra vez recorde. Isso vai demandar um volume de carga, né? Nós estamos falando de 291 milhões de toneladas de soja, só soja, sem falar do milho. Então, isso vai gerar necessidade de muita logística e uma entrada de renda em moeda forte no Brasil bastante potente. Mas 22 é um ano complicado em função dessa questão financeira. Taxa de juros afeta muito a aquisição de tudo, principalmente caminhões, que estão em valores altos. Então a gente já vê produtores menores, transportadores menores, já talvez adiando aquisições em função da taxa de juros. Os grandes não, porque tem contratos e tem um equilíbrio entre bons contratos e maus contratos que conseguem fazer que a estabilidade financeira dele seja melhor. Mas de toda forma a demanda forte vai acontecer e a necessidade de caminhões vai acontecer. Deve acontecer não falta de caminhões, mas uma entrega de caminhões novos abaixo da necessidade do mercado, isso por todas as marcas, não só da Scania. Vai fazer com que a frota, que já é velha, envelheça um pouco mais ainda, o custo da operação seja um pouco mais alto ainda
o nível de contaminação ambiental seja um pouco mais alto ainda por esse desencontro entre oferta e demanda. A situação se normaliza provavelmente em 23 já. Isso é uma tendência forte e não é uma tendência de nós entregarmos caminhões mais tecnológicos, sofisticados, porque faz parte do desenvolvimento tecnológico. É uma tendência dos nossos clientes nos pedirem mais tecnologia, principalmente na questão da gestão da operação, para garantir menor custo e maior disponibilidade. Os nossos produtos estão muito nessas duas linhas, né? Programas de manutenção, programas de conectividade, programas de gestão de frota, que vão entregar resultados positivos, tanto no quesito redução do custo operacional, como no quesito disponibilidade. Por exemplo, nós lançamos um produto novo, que é um programa de manutenção premium, com um adicional chamado Control Tower. Através desse programa, nós fazemos a gestão de quando o caminhão vai precisar de manutenção. Ele automaticamente comunica isso para a nossa base de dados. A base de dados alimenta o nosso sistema de programação das oficinas no Brasil. E a oficina mais perto daquele caminhão é avisada que no tal hora, tal dia, o caminhão vai encostar para fazer tal manutenção. Então, existe já a alocação da janela de tempo no sistema de programação das oficinas, disponibilização das peças necessárias. Então o caminhão chega, né, e nós sabemos quando ele chega porque nós temos uma geocerca em volta das oficinas do Brasil. Então a gente sabe a hora que ele entra, está tudo disponível, ele faz lá a manutenção necessária e vai embora. Se isso for feito dentro do tempo que nós entendemos normal, sinal verde, tudo segue normal. Se isso ultrapassar o tempo que nós achamos normal, sinal vermelho, um consultor nosso vai interagir com o concessionário querendo saber o que aconteceu. Por que o caminhão não saiu no tempo esperado? Para tentar ajudar e resolver, para acelerar a manutenção. Se é falta de peça, se é uma questão de decisão de garantia, se é falta de conhecimento, se está precisando de alguma ajuda. Então, isso faz com que a disponibilidade do caminhão aumente muito. E hoje a disponibilidade é fundamental, né? É faturamento. Motorista, que até pouco tempo a gente chamava de um operador do caminhão, ele passou a ser um consultor da operação logística. Muito da operação do caminhão já está automatizada, né? Câmbio automatizado, controle de velocidade, controle de faixa, controle de freadas, tudo isso está automatizado, com radares, câmeras. Então a interação do motorista com a máquina diminuiu muito. Mas ele passou a ser cada vez mais importante na solução logística. Quando o caminhão chega, se fica ligado ou desligado, se a manutenção está disponível ou não. É um colaborador da melhoria logística da transportadora. Então você precisa de uma qualificação maior. E aí que pega a coisa. Então nós temos déficit de motoristas, quantitativamente não, mas qualitativamente sim. Então nós temos grandes transportadoras que já começam a nos pressionar por soluções onde pelo menos uma automação parcial seja possível. Nós lançamos na Europa e temos já rodando já a questão do comboio, que é um caminhão que puxa, ele dirige mais três, né? Você tem um caminhão com motorista na frente do comboio, um caminhão com motorista no fim do comboio e 3 caminhões no meio sem motorista. Eles são controlados pelos outros 2. Então eles já começaram a nos pedir, quando é que vocês vão trazer isso para o Brasil? Então o motorista que seja compatível com a necessidade de hoje não tem. Então me dá uma solução que independa de motorista. Nós vivemos no Brasil. Então aqui no Brasil é difícil passar um ano sem perder o sono, né? É um país de altos e baixos, surpresas positivas e negativas com alta frequência. Perdi sono várias vezes já, por exemplo, na época da inflação galopante, o que fazer com os preços? Tomar dianteira na aceleração da reajuste ou ficar na retaguarda? Eu perco vantagem ou ganho vantagem? Eu perco dinheiro ou ganho dinheiro? Então, essa decisão que fica na mão do líder da área comercial
Naquela época era de tirar o sono de muita gente, eu perdi sono também. A realidade agora volta também com a estabilidade, né? Fazer mudanças de produto no ambiente estável, você tem que ter uma estratégia muito grande, que não era o caso naquela ocasião. É quando lançar um produto para tirar que vantagem, né? Você tem à disposição ferramentas que são os produtos, tem o mercado, e compatibilizar isso com o timing adequado também são momentos de angústia que me fez perder o sono. A adequação do quadro de pessoal não em quantidade, mas em qualidade. Nós temos uma evolução constante que demanda capacitação profissional constante. Você fazer a tua equipe, né? O teu grupo de pessoas, ainda mais quando nós falamos que nós envolvemos uma massa de pessoas muito grande na rede de concessionários que não são nossos colaboradores diretos, mas nós dependemos 100% do que eles fazem. Então nós temos que gerar essa mudança, evolução, não só no nosso grupo direto, mas num grupo grande e indireto, que é muito complicado. E isso também tira o sono, porque às vezes você calcula o tempo da execução de alguma coisa, e será que vai evoluir, a ideia vai passar, e você depende disso tudo acontecer para ter sucesso no teu projeto. Então isso também é uma questão angustiante que tira sono. E no Brasil, acho que o que mais me tirou sono na minha vida, na experiência profissional, desses 40 anos de experiência profissional, e eu sempre trabalhei multinacional, é contar essa história para o acionista. Contar essa história para o acionista, que no começo eram finlandeses e agora são suecos, não é fácil, não é fácil. Eles estão acostumados com a economia, uma situação muito estável, né? Décadas para mudar alguma coisa, e aqui em meses muda tudo. Você adequar a necessidade de investimento, de aposta no mercado, aumento da capacidade, disponibilidade de produto, novos lançamentos, nesse ambiente de incerteza, transferir confiança para o que o acionista fale, não, vamos em frente mesmo assim. Isso me tira o sono uma vez por semana. Eu diria assim, resumindo, os 40 anos, o que mais me tirou o sono nessa história foi acalmar os acionistas e fazê-los acreditar que o Brasil é um país que tem potencial, que pode ter instabilidade, altos e baixos, mas a tendência sempre é crescente e é positiva. Foi um choque inesperado, a pandemia. 24 de março, se não me engano, de 2020, todo mundo para casa. Fecha a fábrica, o que nós vamos fazer? Não tinha plano, não sabia o que fazer. Mas nós percebemos rapidamente que uma coisa não podíamos perder, que era o nosso contato e a nossa relação com os clientes. Isso sempre foi a pedra fundamental da Scania, continua sendo e sempre vai ser. Então, o que nós vamos fazer para, mesmo assim, não perder a relação com nossos clientes, transmitir a eles o que nós estamos vendo, o que nós estamos passando, e entender deles também como eles veem a situação, como nós podemos ajudá-los no processo. Nós demorou 30 dias, em 30 dias nós já tínhamos 70% da rede operando de novo, os concessionários rapidamente nos entenderam a necessidade, né, na parceria constante que tem com a Scania, abriram as oficinas com todos os cuidados de saúde, nós abastecemos eles com materiais, com lanche para motorista, e começamos um processo de encontros virtuais com os clientes. Essa virtualização nos ajudou muito a manter a relação com nossos clientes, e hoje a gente vê que boa parte dos clientes ainda prefere, mesmo tendo a possibilidade do encontro presencial, para ter mais eficiência no processo comercial, manter uma boa parte do processo comercial de modo virtual. Então nós tivemos um aprendizado que valeu e que vai se perpetuar aí no processo para 21 em diante, em função da crise que houve da pandemia. Então a mescla do presencial com o virtual é uma realidade, e não só porque é interessante para nós, mas porque, como eu disse, muitos clientes já na terceira, quarta geração entendem que é o meio mais correto para assuntos de baixa ou média importância. Obviamente, um fechamento de negócio, uma decisão importante, o presencial é insubstituível, mas muito foi para o virtual. A Scania, ela
sempre investir no relacionamento com a sua rede. A rede de concessionários é um pilar fundamental para nós, é o nosso tentáculo. Nós temos uma proximidade muito grande com os clientes, porque a rede está com a gente nesse processo. Então nós vamos investir e continuamos investindo na rede e na capacitação dos seus recursos humanos. E também nós vamos continuar investindo no desenvolvimento tecnológico. A Scania tem no seu DNA o desenvolvimento tecnológico, a inovação em vários campos. Conectividade é um carro, autônomo é outro, veículos elétricos. Nós temos uma fábrica de bateria hoje, nós temos um laboratório de baterias na Suécia, buscando novas soluções. Então nosso foco de desenvolvimento continua para trazer para os nossos clientes a solução mais adequada para aquele momento da sociedade, para aquele momento da economia, para garantir uma solução de transporte o mais sustentável possível. A mensagem que eu mandaria é: ô Munhoz, tecnicamente você conhece bastante, estudando você vai conhecer muito, mas presta atenção muito nos recursos humanos. Tá? Eu aprendi na minha carreira que na minha geração nós tínhamos um foco muito forte em tecnologia. Né? Hoje o foco é o ser humano. A tecnologia é um agregado que o ser humano tem que ter. Essa mudança é difícil ser feita por um profissional formado. Naquela geração, na geração que me formei no final dos anos 80, não existia essa preocupação. E isso me fez perder muitas noites de sono, vamos dizer assim também. Então eu vejo essa realidade e a minha recomendação para todos os profissionais é: olha, tecnologia, conhecimento é um agregado. Se você tiver uma boa relação com o ser humano e souber transmitir ao ser humano confiança, fazê-lo sentir parte do processo, aí você deslancha. E é isso que tem feito, graças a Deus, nos últimos anos a gente evolui bastante na área comercial da Scania.